E quais são os sintomas da codependência? Né? A gente falou um pouco dos padrões de comportamento, mas existem alguns sintomas que é importante a gente verificar. Primeiro, necessidade dos outros acima das suas. Então, é uma pessoa que não entende que a sua necessidade pode ser prioritária e deve ser prioritária. Né? A gente escuta sempre aquela história, né? No caso do avião, se faltar oxigênio, né? As máscaras vão cair, primeiro coloque em você para depois ajudar o outro. O codependente está sempre olhando para o que o outro precisa e não está se dando e se alimentando. Né? E aí, justamente porque ele quer passar a imagem de forte, de que é necessário, de que é uma pessoa que todos precisam, que todos têm que ter perto. Então, está sempre dando conselho, está sempre oferecendo a mão para ajuda. E às vezes acaba até sendo inconveniente, porque às vezes as pessoas não querem conselho, às vezes as pessoas não querem ajuda. Né? E a pessoa acaba sendo até invasiva em alguns momentos. Não aceita ajuda, então é uma pessoa que tem medo de aceitar ajuda, e se aceitar ajuda, ela ser vista como uma pessoa mais fraca, não importante, não necessária, porque a sua importância está justamente nas coisas que ela faz. Então ela se sente impulsionada a ajudar, então ela tem essa necessidade, ela precisa ajudar, né? Porque é quando ela se sente importante, é quando ela se sente amada. Em contraposição, ela está sempre ajudando, e ela também carrega o sentimento de que ela está sempre sendo usada. Né? Então, por quê? Porque, na verdade, ela se coloca nessa situação. Né? Ela se coloca que a única utilidade dela e importância é o que ela faz e não quem ela é. Então, esse sentimento de ela estar sendo usada, ela é muito constante. Né? Todo mundo me usa, né? Todo mundo, pede minha ajuda, mas ao mesmo tempo ninguém me reconhece. Né? Então a pessoa está fazendo sacrifícios monumentais e está esperando ser reconhecida, e um reconhecimento que não acontece, né? Para ela da forma como que ela quer. Né? Porque as pessoas estão seguindo a sua própria vida, né? O que é natural. Também uma outra característica é a repressão das emoções. Então é uma pessoa que ela não olha para suas emoções, ela está sempre negando aquilo que ela sente. Tristeza, principalmente emoções negativas, né? Negativas, entre aspas, né? Porque nenhuma negação é negativa, elas são termômetros do que está acontecendo com a gente. Então, mas essas emoções que mostram que nós não estamos bem, né? Que tem alguma situação que está errada, que precisa ser trabalhada, ela nega. Né? E aí, quando a gente entra no processo de negação, a gente começa a negar, inclusive, as emoções boas. Mas isso é um outro momento. Né? Então, ela tem essa repressão. Né? Então, as pessoas fazem uma coisa que ela não gosta, ela não fala, ai, não gosto disso. Não, tá tudo bem. Mas depois chega em casa, chora, ai, ninguém me reconhece, eu tô sendo usado. Né? Mas a hora que as pessoas aparecem, não, tá tudo bem. Então, tá sempre mostrando aquela imagem de que tá tudo bem, mas na verdade não tá. Né? Não tá bem, ela não tá bem. Né? Porque chega um momento que os nossos limites eles se rompem, né? E aí a gente entra mesmo nesse processo de não estar bem. Se envolve constantemente com pessoas indisponíveis, ou seja, pessoas que não querem um relacionamento, né, amoroso, por exemplo. Então elas estão sempre se envolvendo com esse tipo de pessoas, justamente porque elas querem provar que elas conseguem conquistar alguém que não está disponível. Então pega o desafio mais difícil que existe e tenta modificar aquela situação. É uma pessoa que costuma ser muito afetada pelo comportamento dos outros. Então, por exemplo, se ela está numa relação amorosa, vive uma relação amorosa, e nessa relação amorosa ela tem alguma dificuldade, né? Lógico que isso nos magoa, independente de sermos codependentes ou não. Mas a pessoa não consegue mais fazer nada. Aquilo né? Para a vida dela, porque ela é extremamente afetada pela forma como os outros se comportam. Né? Se os outros estão, então, seguindo a vida sem precisar de ajuda, nossa, aí ela precisa mais ainda, fica mais afetada ainda. Né? Como é que eu preciso ajudar? O que eu vou fazer? Então, tá sempre procurando alguma coisa de errado na outra, uma falta no outro, para poder tentar suprir essa falta ou tentar consertar isso que está errado. E acaba, então, sendo permissiva, tolerante e compreensiva com os abusos. Né? Porque tem medo de se posicionar, de dizer o que sente. Então acaba sempre tolerando, tá tudo bem, né? E não está. Então é uma coisa que a gente tem que pensar aí a respeito.